Nas últimas aulas, muitas coisas ficaram claras para vocês. A gente está falando de pecados sexuais, como lidar. Essa já é a quinta aula. Se você não assistiu às aulas anteriores, tá aqui embaixo, beleza? O link da primeira aula. Começa da primeira e vai embora. Fechou? É muito importante você assistir o que a gente já falou até aqui, porque isso é uma sequência de aulas para te ajudar a lidar com pornografia, com masturbação. Esse é o nosso propósito aqui. E hoje eu quero falar de uma coisa muito específica. Eu peguei a Bíblia porque tem um texto aqui muito importante. A gente tem que ler, tem que entender o que esse texto tem para dizer. Na verdade, essa eu ouso dizer que é a aula mais importante de todas que a gente já fez até aqui. Tem mais uma depois, mas essa é a mais importante porque aquilo que eu vou dizer para você, só essa aula, se eu fizesse só essa aula, se eu trouxesse só esse conteúdo, com certeza já seria o suficiente para você se livrar para sempre desse pecado. Quando eu digo se livrar para sempre, é se livrar para sempre da prática, é não cair nunca mais. Sim, existe essa possibilidade. Tem gente que fala que não, que a gente sempre vai acabar caindo. Não, isso não é verdade. A gente consegue sim se livrar de um pecado específico e nunca mais cair nele. A gente sempre vai cair num outro, num pecado diferente, porque a gente está nesse processo pedagógico, aprendendo, né? Mas tem como você nunca mais cair na pornografia. Agora, nunca mais. Você, sei lá, tem 20 anos, 22, 25, 30, não sei, 14, não sei. Você pode agora, com 20 anos de idade, nunca mais cair, morrer com 90 anos e passar todo esse resto desse tempo sem cair. É possível. E o que eu vou te dizer aqui hoje é para que isso seja real. O que eu vou falar hoje é o que tem poder para mudar você de verdade, porque tudo que a gente vem construindo são questões de você preparar sua mente, são questões de você levar a sério o pecado. O que eu vou falar na próxima aula é uma questão que me ajuda muito quando eu lido com o pecado, me ajuda muito, que eu vou falar na próxima aula, mas essa questão aqui que eu vou colocar agora diante de você é uma questão que é definitivo. Se você fizer isso aqui, você vai conseguir vencer. Não existe a possibilidade de você não vencer esse pecado se você realmente fizer isso aqui. Se você não estiver conseguindo vencer ainda, é porque você não tem feito de qualquer jeito, ou então, quem sabe, não tem conseguido fazer com o coração, não sei. Mas se você levar a sério, se você fizer, você vai vencer. E todas as vezes que você cair, se você cair de novo, tomara em Deus que não. Mas se você vier a cair de novo, é porque você deixou de fazer o que eu vou falar aqui nesse momento. Na verdade, eu nem vou falar tanto, eu só quero ler o texto. Olha o que diz lá em Gálatas 5, no versículo 16. Diz o seguinte: por isso, vivam pelo Espírito. Em outras versões vai dizer, andem no Espírito. E, de modo nenhum, satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, andem no Espírito, e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. Paulo está falando com o povo aqui, com a galera lá dos Gálatas, num contexto onde estava rolando muita discussão, estava rolando fofoca, as pessoas estavam se desentendendo, estavam umas brigando com outras, e ele está falando, vocês conseguem viver sem fazer isso. Vocês precisam andar no Espírito. Porque quem anda no Espírito não satisfaz os desejos da carne. Ele ainda coloca ali de modo nenhum. Já vou falar sobre esse termo. Então assim, e depois inclusive ele vai comentar que antes, né, a gente vivia na carne. E quem vive na carne faz o que quer ou até mesmo não tem controle sobre o que faz, é o que ele coloca. Mas depois ele diz, agora quem vive pelo Espírito, aí sim, esse resiste a pecados. Esse não cai em pecados. Então quem vive pelo Espírito é capaz de não pecar em determinadas coisas. Sempre, como eu falei, a gente vai enfrentar coisas novas. Isso faz parte do já e ainda não que a gente vive aqui na Terra. Mas, se você chegar para mim hoje, se alguém chegar para mim, eu respondo assim, como é que eu venço determinado pecado? Eu vou dizer, como você vence qualquer outro. Viva no Espírito. Ande no Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Para você ter ideia, esse de modo nenhum, já vou te explicar o que é andar no Espírito, mas esse de modo nenhum é uma palavrinha grega que Paulo usa ali, né, para ficar claro. Eu não sou de citar grego, hebraico e tal, as palavras, mas aqui precisa ficar claro para vocês. Ele cita a palavrinha que significa não em grego, tá? Em grego é não. E ele cita a palavrinha me, que em grego também é não. As duas significam não, sabe? Tipo, em português tem duas palavras que significam a mesma coisa, tipo casa e lar. É a mesma coisa, tá? Pode ser ter uma diferença ou outra, mas dá no mesmo. E me significam não. Então Paulo ele coloca ali, me
As duas. É como se ele falasse não, não. É como se ele colocasse a palavra não duas vezes. Então é como se ele tivesse escrito assim: andem no Espírito e vocês não satisfarão os desejos da carne. Ele coloca duas vezes, pode até ficar engraçadinho em português, mas em grego isso era uma forma de colocar algo que assim, não tem como acontecer, que é impossível acontecer, é de jeito nenhum. Por isso que na tradução tá ali: andem no Espírito e de modo nenhum. É porque é para dar ênfase. Paulo estava dando ênfase. O que ele estava dizendo não era simplesmente andem no Espírito e vocês não vão satisfazer o desejo da carne. Não. O que ele está dizendo é andem no Espírito e vocês de modo nenhum, de maneira nenhuma, é impossível, não tem como satisfazer os desejos da carne. Por isso eu estou falando, por isso eu disse, não sou eu, é a Bíblia. Está muito claro. Se você andar no Espírito, se você viver no Espírito, você vai vencer o pecado. Isso é uma promessa do próprio Deus, porque está na palavra dele. Então, se você não tem conseguido vencer, talvez o que falte seja mais de Deus, mais do Espírito, mais contato, mais comunhão. E é isso que vai fazer essa grande transformação na sua vida. Por isso eu disse, tudo que a gente está comentando nessas aulas é muito, mas muito relevante. Muito relevante. De verdade, é muito relevante mesmo. Mas isso aqui, se você fizer só isso, as outras coisas vão te ajudar demais nesse processo. Mas se você fizer só isso, você já vai conseguir vencer. Já vai conseguir vencer. Até porque, quando você lê o livro de Gálatas, isso fica muito claro para a gente. O livro de Gálatas, Paulo está basicamente combatendo uma heresia que dizia que só a fé em Jesus não era necessária. Que a gente tinha que crer em Jesus, mas tinham outras coisas. A galera queria incluir outras coisas na fé. Só crer em Jesus não era suficiente. Tinham que ter várias outras coisas. E Paulo está falando, não, só Jesus é suficiente. Só Ele é necessário. Eu só preciso de Jesus. O resto é consequência. Eu obedeço porque eu amo Jesus. E não porque eu tenho que amar Jesus e obedecer. Não, eu não tenho que amar Jesus e obedecer. Eu obedeço porque eu amo. É diferente, entendeu? Então eu preciso somente de Cristo. E é o que ele está colocando ali. Só Jesus é suficiente. Só Jesus. E dentro desse contexto onde ele está transmitindo isso, ele vai chegar e falar, andem no Espírito. E vocês não satisfarão os desejos da carne. Então o que ele está dizendo? Mais de Deus, mais de Jesus, somente Jesus. É me entregar a Ele, é viver com Ele, é andar junto dele. Esse é o ponto do que ele está colocando aqui. Então quando a gente tem essa ideia, quando a gente coloca isso em prática, a gente consegue definitivamente vencer o pecado. Porque eu tenho mais de Deus. Só que é interessante também que dentro desse argumento de Paulo, ele deixa claro que quando ele fala de só Jesus, o que ele está dizendo sobre essa questão de não ser necessário outra coisa, de não precisar de nenhuma outra coisa, o que ele está querendo dizer ali é que muitas das vezes nós queremos incluir nesse processo outras coisas. Como, por exemplo, eu preciso de mais relacionamento com Deus, mas eu também preciso, por exemplo, de obedecer determinado assunto. Eu preciso de ir à igreja. Eu preciso de fazer tal coisa. E não. Como eu falei, a gente faz essas coisas por consequência. É consequência. A gente não faz essas coisas porque tem que fazer. A gente faz por consequência. Por que é tão importante você entender isso? Por que faz uma diferença gigantesca você entender esse assunto? Simples. Porque quando a gente pega ali, a gente lê, andem no Espírito e vocês não vão satisfazer os desejos da carne, quando a gente tem essa consciência em mente, o que fica claro para você é que para vencer os pecados, para vencer qualquer pecado, para tornar possível vencer qualquer pecado, o que você precisa fazer é se entregar a Jesus verdadeiramente. É colocar seus joelhos diante de Cristo e passar mais tempo com Ele. É viver lado a lado com Jesus o tempo inteiro. É ter mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus o tempo todo. Você precisa de mais de Deus. Absolutamente. Não existe outra coisa que você precise. Aliás, dentro disso, você precisa entender que Jesus já te deu tudo que você precisa. Até porque quando Paulo fala que a gente só precisa de Jesus e não precisa de outras coisas, nenhuma outra coisa, é porque tudo que a gente precisa, a gente já tem em Jesus. Não é a ideia de simplesmente, eu tenho que crer em Jesus e viver minha vida de qualquer jeito. Não é esse o ponto. O ponto é que quando eu tenho Cristo, todo o resto que vem, as ordenanças, a lei, todo o resto, isso passa a fazer parte de mim também. Porque eu tenho Cristo. Ou seja, Jesus já me deu tudo que eu preciso. Mas o que isso implica também? Isso implica, querido irmão e querida irmã,
Isso implica que todas as armas, todas as ferramentas, tudo que você precisa para vencer o seu pecado, Jesus já te deu. E se Jesus já te deu o que você precisa para vencer o seu pecado, de quem é total responsabilidade para vencer o pecado? É sua. Ela é sua. Ela não é de Jesus, ela é sua, porque Jesus já te deu o que você precisa. Eu até fiz um vídeo, inclusive, vou deixar um card passando aqui desse vídeo, onde eu falo que a gente precisa parar de abrir mão de coisas por Cristo. E no vídeo eu explico bem, se você quiser entender bem essa fala, por favor, assista o vídeo, vai valer a pena. Mas lá o que eu estou dizendo é a ideia de que nós, às vezes, ficamos focados em abrir mão de coisas por Jesus, ao invés de tornar Jesus a nossa maior prioridade. Porque se Jesus for minha maior prioridade, então eu não vou ter que ficar abrindo mão de série, abrindo mão de esporte por Jesus, porque meu tempo vai ser inteiro dele. Entende? E no vídeo eu explico isso melhor. Assista, vai valer a pena. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é a ideia de que nós precisamos nos entregar mais a Jesus, porque Ele já nos deu tudo que a gente precisa. Ele já nos deu a ferramenta necessária. Ele já nos entregou o que Ele tinha que nos entregar. Agora depende de nós. Por muito tempo, como eu falo no vídeo, eu orei pedindo: Deus, me ajuda a vencer determinado pecado, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. E eu orava e não vencia. Sabe por quê? Porque eu estava orando pedindo a Deus ajuda e Ele já estava me ajudando. Deus já estava 100% de ajuda sendo liberada, 100% de ajuda. Era eu que não estava recebendo aquela ajuda. Eu que não estava estendendo a minha mão para encostar na mão de Deus. Então Deus já te deu o que você precisa para vencer o pecado. O que falta? Falta você fazer o uso disso. Como que você faz uso? Aumentando o seu relacionamento com Ele. Isso é andar no Espírito. Quanto tempo você tem orado hoje? Quanto tempo? Eu tenho orado 10 minutos por dia. É muito pouco, meu irmão e minha irmã. Olha quanto tempo a gente dedica a outras coisas. Olha quanto tempo. Você tem lido a Bíblia e orado 10 minutos? Não dá. Você não vai conseguir vencer o pecado assim. Precisa de mais. Bota aí pelo menos 1 hora. Não sei como. Vai estudar um pouco sobre oração. Lê bastante da Bíblia. Eu tô achando chato. Insiste. Você não quer vencer o pecado? Insiste até pegar gosto. Coloca, tô orando 1 hora e ainda não venci. Ora 2, ora 3. Já chegou a época de eu orar 2 horas, 3 horas por dia, porque eu queria enfrentar determinado assunto, determinado pecado. Então, se dedica de verdade a Jesus. Passa tempo com Ele. Yuri, eu trabalho o dia todo. No trem, indo pro trabalho, no ônibus, no carro, vai falando com Ele. Tá lá no trabalho, sentiu alguma coisa assim que não deveria aparecer no coração? Sai ali, vai rapidinho no banheiro, 5 minutos, fica orando. Vai falar com Deus. Se dedica de verdade. Eu sei, gente, que isso é óbvio. Você já deve ter pensado nisso, você já deve saber disso. Mas você tem praticado? Essa é a minha pergunta. Você tem praticado? Porque se você praticar, a Bíblia garante, você não vai continuar caindo nesse pecado. A menos que você tenha transformado isso numa rotina, em algo pragmático. Não, tem que ser do coração. Você quer vencer de verdade, se derrame, chore na presença do Senhor. Faça de verdade. Mas se você fizer isso, se você jejuar, deixa eu te falar como que eu jejuo hoje. Quando dá 9 da noite, 21 horas, eu faço minha última refeição. No outro dia, pela manhã, 9 da manhã, eu começo o meu jejum. E vou ali até meio-dia, mais ou menos. Não precisa nem ser tanto tempo. Durante essas 9 horas até meio-dia do outro dia, é só orando, só lendo a Bíblia, só falando com Deus. Jejum, muito simples. Fique sem comer da tua última refeição da noite até de manhã. E quando você chegar naquele horário, uma diferença de 12 horas, 10 horas já tá bom, sem comer, aí você começa seu jejum. E vai até um horário que você determinar. Só falando com Deus. Simples assim. Se envolva. Se você fizer isso, você vai vencer esse pecado. Beleza? De verdade, tá bom? Inclusive, eu gostaria, isso aconteceu em outro vídeo, eu queria pedir para você, se você tiver alguma história sobre isso, se você estiver enfrentando alguma coisa, deixa aqui um comentário, eu quero ler esse comentário, eu vou te responder, beleza? E pode abençoar outras vidas. Espero você na nossa próxima, provavelmente nossa última aula.